Como é que sentimos stress? Porquê é que às vezes nós sentimos mais stress ou menos stress? E de onde é que vem este stress? De onde é que vem a palavra stress? É isso que eu vou falar neste vídeo. O meu nome é Paulo Moreira, sou autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e sou formador e consultor na área de inteligência emocional. E hoje nós vamos falar sobre o stress e sobre como é que nós sentimos stress e como é que o stress surgiu este conceito. Vamos começar pela definição original de stress. A definição original de stress é que o stress é uma resposta não específica do organismo a qualquer estímulo. É isto, ok? Então, uma resposta não específica do nosso organismo a qualquer estímulo ou qualquer exigência, ok? Podemos também colocar na exigência. Isto é uma coisa muito abstrata e muito genérica, mas para nós compreendermos esta definição, nós temos que entender a história que está por trás disso. Então vamos falar do pai do stress, que é o Anselli. Anselli era um jovem investigador e ele estava a tentar fazer as suas primeiras experiências para publicar alguma coisa. E reza a história que no seu campus havia um colega de laboratório, perto de si, onde ele tinha uns extratos de ovários de vaca. Extratos de ovários de vaca. E ele estava a tentar descobrir alguma coisa sobre as hormonas femininas, que ainda havia muita coisa para descobrir na altura. E ele pegou esse extrato emprestado do seu colega, de um laboratório ao lado, e pegou em ratinhos que ele tinha de laboratório, fazia-se muita investigação assim, e começou a injetar esse extrato nos ratinhos para ver o efeito que tinha no seu organismo. Mas, pelo que reza a história, ele era, digamos, um investigador um pouco trapalhão. Então, ele tentava injetar o ratinho e falhava, então tinha que injetar várias vezes. Ele deixava cair os ratinhos ao chão, tinha que ir atrás deles, pegava nos ratinhos, injetava no outro lado. Isto é importante para a história. Então, ele fazia isso e depois monitorizou, acompanhou ao fim de algum tempo os ratinhos e o que é que ele reparou? Os ratinhos começaram a desenvolver úlceras gástricas, lesões gástricas. E ele ficou perplexo e pensou, será que este extrato de ovários de vaca, deste tipo de hormonas, tem alguma coisa a ver com este resultado? Como um bom investigador, ele teve um grupo de controle, que é onde isto não é inserido, ou seja, há uma solução, digamos, placebo, ou neste caso foi uma solução salina, que ele injetou nos ratos para ver o efeito e controlar esses efeitos. E ele fez isso, com o mesmo procedimento. E o que é que ele notou? O mesmo resultado. E ele ficou impressionado. Como é que uma solução supostamente neutra vai gerar isto? E ele pensou, será que é da forma como eu estou aqui, digamos, a tratar os ratos? Será que tem alguma coisa... Atenção, na altura não se falava de stress. Não existia sequer uma palavra para isso. E ele pensou, será que é isso? Então deixa-me lá colocar os ratinhos em condições extremas. Eu não sou apologista deste tipo de investigação, mas vamos tentar retratar pelo menos os resultados de cada essa investigação. Então ele pegou nos ratinhos e colocou em situações extremas. Colocou na sala de caldeiras que existia no campus, onde grandes temperaturas muito elevadas existiam lá, então os ratinhos estavam lá fechados a altas temperaturas. Colocou também no telhado do campus universitário, onde chegava a nevar e fazia frio de rachar. Então temperaturas extremas. E o que é que ele notou? A mesma coisa e até mais agravado. Então, os ratinhos começaram a ter lesões gástricas e alguns até morreram. E ele deu o nome, ele pegou num conceito que existia na física, que era o stress. Okay? Este conceito vem da física, esta palavra. O stress, que é? O stress é quando nós exercemos pressão sobre alguma coisa, sobre material, e o material deforma-se. É o chamado strain. Não é muito utilizado, mas é o strain. Stress and strain. Então, há um estímulo que acontece que atinge o meu organismo e deforma o organismo. Então vejam bem, ele pegou no stress e definiu daquela forma como eu mostrei. Ou seja, uma resposta não específica. Porquê? Porque ele tentou altas temperaturas, a baixas temperaturas, ele injetava os ratinhos várias vezes, deixava-os cair, etc. Então uma resposta não específica do organismo a qualquer estímulo. Ou seja, qualquer estímulo que venha. E para ele era igual. Se ele pegasse no rato e injetasse 1 ou 3 vezes, e se ele pusesse altas temperaturas, e se ele pusesse numa rodinha que ele também fez, e os ratos tinham que andar sem parar, qualquer coisa para ele gerava o mesmo resultado. Isto leva-nos à primeira teoria de stress. Há 3 grandes teorias que nós vamos falar deste vídeo, que é o stress como uma resposta, o stress como um estímulo e o stress como uma transação.
ok? Então, o stress como uma resposta, como um estímulo e como uma transação. E Ian Selly olhou para o stress como se fosse uma resposta. Ou seja, a resposta do organismo às situações que o atingiam eram indiferentes. Então, a resposta de stress era sempre a mesma e o stress era sempre negativo. E ficou muito enraizado até aos dias de hoje que todo o stress é negativo. Então, qualquer estímulo, por pequeno que seja ou maior que seja, vai-me ter, digamos, uma deformação no corpo e vai-me gerar, digamos, vai afetar a minha saúde negativamente e pode até levar à morte. Mas Ian Selly, já no fim da sua carreira, ele dividiu, mas depois já ficou pouco conhecido, embora fale-se ainda, do stress bom e do stress mau. O eu-stress e o distress. Então, o eu-stress é o stress bom, embora seja subjetivo, mas o stress bom pode ser eu mudar de casa, eu mudar de emprego, há aquele stress, não é? O meu organismo fica impactado, mas é uma coisa boa, um desafio nesse sentido. Ou o stress mau, o falecimento de alguém próximo, um desemprego. Então, há o stress bom e o mau. Então, Ian Selly classificava, e na sua teoria do stress como uma resposta, tudo era igual, a resposta era igual, mas depois, no fim da sua carreira, já falava do eu-stress e do distress. Ele até tem um livro publicado que é o Stress sem distress. Então, digamos, stress sem stress mau. Esta é a primeira teoria que nós falamos, do stress, como uma resposta, mas alguns autores não estavam convencidos disso e eles decidiram olhar para o stress de outra forma e há uma corrente do stress que é o stress como um estímulo. Ou seja, cada estímulo exerce uma pressão diferente. Então, se eu perder o emprego, se morrer alguém próximo, se eu estiver preso no trânsito, cada estímulo em si tem uma resposta diferente no corpo e nós conseguimos classificar as dimensões dessas respostas. Então, existiam dois autores, que eram Holmes e Ray. Eles criaram uma escala, inclusive, e nessa escala eles pegaram uma amostra de participantes grandes, pediram para eles classificarem vários estressores e para atribuírem classificações. E na média deles, eles utilizaram uma escala final que classifica os stresses em várias quantidades. Exemplo, nessa escala, o stress que tem maior impacto no nosso organismo é a morte do cônjuge, que vale 100 pontos na escala. Ok? Então o cônjuge morre e o stress equivale a 100 pontos de peso no organismo. Depois temos, por exemplo, o divórcio, e o divórcio é o segundo que aparece nessa escala, que vale 73 pontos. Depois o terceiro na escala, que não é o terceiro na escala, peço desculpa, mas um dos também mais impactantes da escala, que é ser preso, vale 63 pontos. E como é que eles faziam esta análise? Eu sentava-me, pegava naquela questionário, naquela escala que existe, e começava a pôr cruzinhas naquilo que já tinha acontecido. E se tivesse pontuações acima de 300, eu tinha muito stress. Okay? E era assim que eles faziam. Agora, qual é a grande limitação desta ideia? É um pouco melhor da Ian Selly inicialmente, porque realmente, se eu for picado 2 vezes é diferente do que se tiver altas temperaturas, sim, mas a mesma situação pode gerar impactos diferentes para as pessoas. Por exemplo, olhando para esta escala, nós podemos interpretar que mais vale ser preso do que divorciarmos, não é? E se calhar muitas pessoas ficam muito mais chocadas serem presas do que divorciarem-se. Há pessoas que divorciam que aquilo impacta fortemente a sua vida e não conseguem depois recompor-se e arranjar mais ninguém, pelo menos durante um período grande. E outras pessoas, para si o divórcio até um ponto positivo. Sai de uma relação que era abusiva, uma relação que não era saudável. Então não podemos olhar de forma matemática assim, e esta é a grande limitação dessa teoria do stress, como se fosse um estímulo, ou seja, o estímulo é que interessava. Então surgiu uma nova teoria, muito fundamentada por Richard Lazarus e Susan Folkman, que é o stress como uma transação. A transação do quê? Então existe uma transação entre a pessoa, o indivíduo, quem eu sou, a minha história passada, a minha genética, ok? Com o ambiente à minha volta, com a situação em si e com a forma como eu respondo perante a situação. E o que é que esta teoria defende, é das mais validadas atualmente, é que é o significado que nós damos ao estímulo que, em última instância, faz-nos sentir um dado stress. Ou seja, vamos pegar naquele exemplo de eu estou a classificar os meus estressores e eu noto que já me divorciei uma vez, vamos supor, vale 73 pontos. Ok?
E, de repente, eu, com esse somatório, tenho 300 e tenho muito stress. Mas eu realmente não estou assim com tanto stress. Porquê? Porque o significado que eu atribuí, se calhar, ao divórcio é mais positivo. Então, em última instância, e segundo esta linha mais recente, que é o stress como uma transação, é o significado que nós damos à situação que, em última instância, faz-nos sentir stress. Então, como vemos, o stress surgiu inicialmente de Anselm, que é o pai do stress, foi buscar um conceito à física, que é uma pressão que eu exerço sobre um corpo, sobre um organismo, um stress, não é? Deforma o organismo, que é o que nos acontece muitas vezes, depois pode levar logicamente a problemas na nossa saúde, mas não era assim tão linear. Então, aquela ideia que o stress era sempre má, desapareceu. Há um stress melhor e um stress pior. Cada situação em si tem um peso diferente, que vamos buscar a segunda linha, que é o stress como um estímulo. O estímulo tem um impacto diferente. Logicamente, se alguém disser uma coisa que eu não gosto, tem um stress diferente do que se for dizer alguém muito próximo a mim. Nós sabemos isso, há pesos diferentes, mas dentro desses pesos diferentes há significados que também dão outros pesos ainda diferentes, que é o chamado stress como transação. Então, é assim que nós sentimos stress segundo esta linha, esta investigação de 3 grandes modelos. Espero que tenhas gostado deste vídeo e até ao próximo vídeo.